das menininhas da cidade de tanto... Descubra a magia da higienização de estofados com a Imperial Clean. Elimine sujeira, ácaros e bactérias, garantindo um lar saudável para sua família. Restaure o brilho e as cores originais do seu sofá como se fosse novo. Cuide da saúde e do conforto de quem você ama. Oferta exclusiva. Contrate agora e ganhe uma lavada simples no seu carro. Acesse nosso site imperialcleanestetica.com.br e agende uma visita já. E aproveite! Imperial Clean, os melhores serviços para deixar sua casa limpa e confortável. E aí, tá pronto pro Barretão? De 17 a 27 de agosto, a gente se encontra na maior. O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, rio lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. Café com Prosa, com Rafael Dutra. Olá, boa tarde Barretos, boa tarde região. Estamos iniciando mais uma edição do programa Café com Prosa, aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM. É um prazer tê-lo aqui conosco, eu sou Rafael Dutra e sigo com você até às 6 horas da tarde. E também não poderia deixar de ressaltar, sempre ele nos acompanhando aqui nessa máquina de som, um cara super, hiper conhecido de quem gosta de fazer um passinho para frente e dois para trás, DJ Sá. Boa tarde, Sá. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos. Hoje vai ser bom demais. Tô com uma dorzinha aqui, rapaz. Eu acho que eu vou sair daqui sem ela. Será que os convidados vão fazer uma massagem nesse corpício? Não, é muito enxuto o meu corpo, você viu, né? Ele tá totalmente em forma de bola. Por isso que você tá tendo as dores, viu? Vamos fazer uma pergunta para os nossos convidados já a respeito disso. E também, sempre ele acompanhando aqui, participando de mais uma edição do nosso programa, Igor Sorente, jornalista, empresário aqui da cidade de Barretos. É isso aí, pessoal. Boa tarde para vocês. Vocês podem acompanhar o programa Café com Prosa também pelas redes sociais, pelo Facebook da Rádio Jornal e também pelas redes sociais do Rafael Dutra, no Facebook, no YouTube e também no Spotify. E hoje nós recebemos aqui dois convidados que são muito queridos na cidade. Eles têm as mãos mágicas, né? Mas mágicas porque eles recuperam as pessoas que sofreram algum tipo de lesão. Eles são fisioterapeutas. Nosso primeiro convidado, ele é muito simpático, transborda alegria por onde passa. Ele é Yuri de Santos. Boa tarde, Yuri. Quem é você? Olá, Igor. Olá, Rafael. Obrigado pelo convite. Respondendo a pergunta, me chamo Yuri, sou fisioterapeuta, sou formado em educação física também. Tenho pós-graduação na parte de traumato e ortopedia. E a gente desenvolve aí hoje um trabalho mais voltado para a parte de reabilitação. Temos uma empresa chamada Ser, que engloba toda uma questão de reabilitação, treinamento físico, condicionamento. Somos hoje uma empresa, digo somos porque hoje o Yuri ele realmente faz parte de uma empresa com o meu sócio, que temos toda uma dinâmica interdisciplinar e multidisciplinar. Bom, e eles trabalham juntos, eles são sócios. Além de fisioterapeuta, ele tem formação em educação física. Aliás, ambos têm as duas formações.
E o nosso outro convidado é Henrique Lopes. Boa tarde, Henrique. Quem é você? Boa tarde, Igor. Boa tarde, Rafael. Boa tarde. Queria agradecer pelo convite. Me chamo Henrique Vicente Lopes, sou personal trainer, pós-graduado em Ciência do Treinamento de Força. Tenho como o Igor foi dito, tenho uma sociedade com o Yuri na SER, que trabalhamos com reabilitação, esporte e saúde. Legal. Bem, já começando por você, Henrique. Você é formado em Educação Física. Sim. Como que surgiu essa vontade sua de fazer Educação Física? O que te levou? Algum primo, algum parente, o pai? Ou você queria ser jogador de futebol, não deu certo, falou, vou para Educação Física? O que te levou aí? Desde criança eu gostei de praticar exercício, praticava futebol, sempre gostei de estar... Futebol você jogava o quê? Futebol de salão ou futebol de campo? Os dois, já joguei os dois. Você qual posição? Volante. Mas não tinha muita habilidade, mas então aquele parei. volante que marcava ou aquele volante, aquele que fica limpinho, aquele que fica sujo mesmo, que dá carrinho, não, chuta canela? Aquele que batia, porque não tinha habilidade nenhuma, né? A gente só tentava jogar. Então você batia muito, então. Pra caramba. Aí eu fui... É pra você ver como que é as coisas. O cara batia e agora tá cuidando da dor dos outros. Brincadeira? Brincadeira. Ele já machucava lá, prevendo, sabe, que ele ia ter que consertar agora. Machuquei o cara ali, como é que faz pra melhorar quando eu machucar ele? Isso aí. Ele já foi pensando. Não, então, Então, voltando, aí você jogava de volante. Jogava futebol e sempre gostei de fazer atividade física. Uhum. Sempre gostei de estar em movimento, sempre me interessei por esporte. Já fiz natação. E eu tive uma influência muito forte que foi o meu irmão, mais velho, que se formou em educação física também. E eu fui seguindo os passos dele. Seu irmão aqui de Barretos? Meu irmão aqui de Barretos, ele trabalhou com corrida e treinamento funcional também. Como chama seu irmão? Eduardo Vicente Lopes. Eduardo. Isso. O Shark? Isso, esse mesmo. Eu joguei bola com o seu irmão. No Rochão. No Rochão, seu irmão jogava de lateral direito. De lateral direito eu era o volante, eu jogava Um abraço aqui pro seu irmão. Olha, eu tô vendo que vocês parecem um pouco, só que você ficou um pouquinho mais alto que ele. Eu fiquei um pouco mais alto. Um abraço. Ele esqueceu de crescer um pouquinho. Um ótimo profissional, seu irmão. Parabéns. Legal. Então você é o mais novo? Sou o mais novo, ele é o mais velho. E eu fui seguindo os passos dele, 4 anos de diferença, então ele já entrou na faculdade, eu estava ainda no colegial e eu fui seguindo, fui me interessando e entrei para a faculdade, me formei, fiz estágios, fiz a pós-graduação e conheci o Yuri na academia que a gente está trabalhando hoje. E a gente resolveu fazer uma sociedade, porque o nosso meio de trabalho, nosso método de trabalho é muito semelhante. Legal. Então a gente, por ter essa mesma metodologia e falar a mesma língua em relação ao modo de trabalhar, a gente acabou sentando, conversando, vamos fazer uma sociedade e deu certo. E hoje a gente está com a SER e estamos aí. Legal. O Yuri, a sua primeira formação é educação física ou fisioterapeuta? Isso, a minha primeira graduação foi em educação física. E o que te levou a você fazer? Não se difere muito da história do Henrique, porque a minha infância sempre foi praticando muita atividade física. Talvez se difere um pouco por conta dos esportes coletivos que ele praticava, e eu já fui um pouco mais para os esportes individuais. O meu meio... Até para ressaltar, viu, os ouvintes da rádio, o Yuri recentemente foi campeão num campeonato de jiu-jitsu aqui, um ótimo atleta. Copa Kamikaze de Jiu-Jitsu. Copa Kamikaze de Jiu-Jitsu na cidade de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. O domingo para trás aí ele foi campeão lá. E pegou a faixa marrom, e tá né? Com a faixa marrom também. Tava de faixa roxa faz uns 10 anos já, né? E olha, tô pra te falar que minha semana tá sendo cheia de emoções, viu? Aqui também não tá sendo diferente. Então, meu meio, diferente do Henrique, eu fui mais pros esportes individuais. Nunca tive tanta habilidade para futebol, então eu me desenvolvi mais no meio das lutas e acabei me encontrando no jiu-jitsu. Então, eu acredito que por estar sempre envolvido nessas atividades, eu escolhi fazer a educação física. Ela foi a minha primeira graduação. Dei início em 2008, acabei me formando logo em 2011. Em seguida, eu tive um contato, na verdade eu tive uma fratura de punho, não conhecia o que era fisioterapia, não entendia, não sabia, não tinha ciência da ideia do que uma fisioterapia fazia. E onde que eu precisei fazer uma cirurgia no punho, o médico me encaminhou para fisioterapia, isso cursando a educação física. E dali despertou meu interesse na fisioterapia, graças a uma fisioterapeuta que eu vi como que ela cuidava dos outros. Falei, cara, isso aqui é legal. E foi aonde que eu, logo em seguida,
Em 2011 eu acabei me formando. Em 2012 eu acabei entrando na fisioterapia. Então foi duas faculdades aí sem descanso, sem término. Então, você considera que esse acolhimento, esse tratamento, esse jeito humano dessa fisioterapeuta, quando cuidou de você, fez você despertar esse interesse para fazer isso com outras pessoas? Rafael, foi assim que aconteceu. Foi assim, porque na fisioterapia a gente lidar com pessoas que estão em um momento delicado. Delicado emocionalmente, delicado fisicamente. Então, as pessoas elas acabam precisando de ajuda. E como essa fisioterapeuta abordava, me despertou interesse. E fora o fato de você entregar algo melhor do que a pessoa espera. Então, às vezes, a pessoa não tem tanto uma ideia de como vai ficar, está um pouco desiludida, talvez até desacreditando do quadro que ela se encontra. E a fisioterapia ela é muito bonita para tentar entregar uma qualidade de vida melhor, né? Tentar, às vezes, não sanar um problema, mas dar uma melhor condição para o momento em que ela se encontra. E aí você fazer o atendimento, você e o Yuri, e aí depois você encontra o Henrique e vocês montam a empresa Ser. Como que surgiu isso? Isso. O Henrique falou já antes que vocês têm uma sintonia de trabalho, vocês têm uma sintonia de entrega, de resultado e de cuidado do paciente, vamos assim dizer. Então, houve essa sintonia, essa sinergia positiva. Aí vocês resolveram montar a empresa. Como é que foi isso? Foi bem isso, viu, Rafael? Como o Henrique citou bem, conversamos a mesma língua. A parte em que a educação física se difere da fisioterapia é muito pequena, é um fio. Então, o Henrique é um cara que sempre estudou, ele é um cara que tem uma metodologia de treinamento e eu acho que ele conversa junto comigo quando a gente se fala em práticas baseadas em evidências. Não sei se vocês se familiarizam com o termo, mas a fisioterapia ela trabalha com muita prática baseada em evidência, assim como a educação física. Então, por o Henrique ser um cara que sempre estudou, a gente conversa a mesma língua. E a fisioterapia e a educação física é muito próxima uma da outra. O que se difere são patologias, que em um determinado momento as duas se cruzam. Então, hoje a gente trabalha numa questão, Rafael, que vale muito a pena reforçar, que trabalhamos muito com prevenção também, né? Hoje a minha área é a parte de traumatologia e ortopedia, mas atuamos muito na questão de prevenção. Então isso é interessantíssimo demais quando falamos de treinamento funcional. Para quem está nos ouvindo e quer entender como é que funciona a Ser, um exemplo, o Sá, ele sofreu um acidente, ele precisa fazer uma reabilitação. Vocês fazem esse trabalho de reabilitação com o Sá. Isso, então assim, né? Só para os nossos ouvintes e para quem está nos acompanhando pelas redes sociais, para poder entender como é que funciona. Isso. Como funciona a fisioterapia, né? A fisioterapia ela tem um leque de especialidades, assim como a medicina. Então a fisioterapia ela tem a fisioterapia cardiorrespiratória, ela tem a fisioterapia traumato-ortopédica, tem a fisioterapia neurológica. Então chega alguém com um trauma propriamente dito. O que é isso? É um acidente que aconteceu, alguma fratura, um trauma direto. Então, a gente passa por uma avaliação, que é uma avaliação fisioterapêutica, diferente de uma avaliação médica. Então, uma avaliação médica, ela consegue ver fraturas, a fisiopatologia do paciente, e a fisioterapia, ela cuida de movimentos. A gente consegue identificar quais são os déficits de movimento, amplitude, força, e a gente tenta adequar através de uma avaliação minuciosa, específica e individualizada, ver aonde tem esses erros, se assim eu posso dizer, para a gente bater em cima e corrigi-los. E a nossa base, ela é voltada realmente para a parte de atividade, de exercício físico. A fisioterapia que praticamos hoje, ela é baseada em exercício físico. Isso tudo através de um respaldo científico. Entendi. Desse jeito que funciona a fisioterapia hoje. Igor? Bom, e aí você falou da fisioterapia que envolve o exercício físico, né? Então fica aí a minha pergunta pro Henrique.
Como que vocês aliam a fisioterapia com o exercício funcional? Certo. Depois de ter feito essa avaliação que o Yuri comentou a respeito de traumas e acidentes, a gente vê alguns pilares que é fundamental no treinamento funcional para poder avaliar o aluno para ele continuar um treinamento. E dentro dessa avaliação, a gente tenta resgatar alguns padrões de movimento que por conta de uma lesão ou por conta de algum outro tipo de problema, por exemplo, um sobrepeso, não só voltado para a fisioterapia, mas por problemas... Um sobrepeso, você quer dizer igual o Sá, assim, tá acima do peso? Pouquinho. Então, assim, alguns outros problemas de padrão de movimento a gente tenta resgatar através do exercício físico. Tá, e quando você fala de exercício funcional, você trabalha esses exercícios funcionais somente na reabilitação ou também tem na prevenção? Ele tem na reabilitação, na prevenção e também na parte individual voltada para esporte. Então, às vezes, não precisa ser na reabilitação. Pode ser, por exemplo, vou dar um exemplo do nosso lutador Yuri. O cara vai fazer uma preparação para uma luta e a gente usa o treinamento funcional de uma forma que a gente consiga colocar os exercícios funcionais para que ele consiga transmitir esses movimentos para melhorar o desempenho dele durante a luta. Então, não é somente para reabilitação, é para saúde também, para esporte, voltado especificamente para a área que o indivíduo nos procura, o atleta, e muitas das vezes também é utilizado para idosos, que vão perder, ao longo do tempo, vão perdendo a funcionalidade do corpo. Tipo, um simples movimento de agachar e levantar, de estender o braço para estender uma roupa em casa. Então a gente busca também melhorar as capacidades físicas no dia a dia da pessoa. Uma pergunta para ambos. Então, exemplo, tem um funcional da academia X e tem o funcional da academia Ser. O funcional de vocês é mais voltado nesses 3 pilares que vocês falaram: prevenção, reabilitação e para desenvolver ou potencializar o atleta, o condicionamento físico. O condicionamento físico. Isso. Na verdade, o que se difere muito assim, né, da fisioterapia para o treinamento, nós da fisioterapia lá na Ser usamos muito o exercício físico como tratamento e usamos muito a terapia manual, onde a gente faz manobras para tentar tirar de um quadro álgico, por exemplo. Só que a base da fisioterapia, a gente usa os exercícios funcionais para reabilitação. E o que vem a ser um exercício funcional? Em tudo engloba. Um sentar e um levantar é um exercício funcional. Então, o buscar uma roupa no varal é um funcional por uma senhorinha que precisa estender a roupa. Então, diferente de alguns funcionais que se assim levam o nome, ou na verdade existe uma grande confusão quando fala-se de crossfit, porque acredita-se que crossfit é um treinamento funcional. Não, tudo é funcionabilidade. Então, se o Rafael chega lá com uma lesão no joelho que impede ele de sentar e levantar para dar uma entrevista, ou sentir dor por longos períodos sentados, então isso te atrapalha. Então, qual que é o exercício funcional para isso? A gente avalia o indivíduo, entende-se que se ele precisa de uma reabilitação ou se ele já pode entrar num treinamento funcional, por exemplo. Então, às vezes a capacidade que o Rafael precisa, ou na verdade a dificuldade que ele tem, ele se resolve somente com a atividade física e não precisa às vezes de uma fisioterapia específica, isso é um fortalecimento. Legal. Então a gente busca essa funcionabilidade. Porque quando vem fisioterapia na cabeça, acho que da grande parte da população, vem o choquinho, né? Os famosos choquinhos, né? Aqueles tratamentos choquinho que eu acho que, não sei se está em uso ou desuso isso, então, ou Rafael, teve uma evolução da fisioterapia, igual você falou, que a sua fisioterapia é manual, né? Isso. É um tipo de exercício que eu acredito, porque isso é milenar, né? Pois é, Rafael. Então, na verdade, isso aqui não é o Yuri quem diz. Isso tudo é respaldado cientificamente. O choquinho, ele tem o seu momento. Então, para umas lesões agudas, para casos bem específicos. Então, não que o choquinho ele é de todo ruim, mas
hoje a gente sabe que em grande parte das patologias, traumas ou qualquer outra reabilitação que precisa, a gente sabe que essas terapias passivas são os choquinhos, aquela luzinha vermelha, tem gente que ainda usa o tal do forno de Beer, que é para aquecer. Então essas terapias passivas, elas acabaram ficando um pouco obsoletas. O choquinho, por exemplo, que é chamado de eletroestimulação, ela tem duas funções. Ela é muito bem vista quando é para potencializar o ganho de força muscular num pós-operatório, por exemplo. Então, que a musculatura ela está inibida. Então, a gente usa a eletroestimulação, Rafael, para poder potencializar e acelerar o processo de reabilitação desse indivíduo. Certo. Porque ela fica inibida. Então aí é ok a gente usar o choquinho. E não usar esse choquinho, essa eletroestimulação, de uma maneira mais demasiada. Ou para qualquer coisa, ou para qualquer um. Então ela tem seu caso específico. E puxando sardinha para o meu lado, não que eu não uso a eletroestimulação, a atividade física, o exercício físico, todos nós precisamos. E se você quer uma longevidade, que isso a gente prega também no treinamento funcional, a gente precisa de exercício. A gente precisa de massa muscular. A gente precisa de ganho de amplitude. Não adianta você querer, por exemplo, voltando no treinamento funcional para quem não tem patologia, querer ter uma velhice que não é funcional. Você não vai querer ficar dependendo de alguém, de um cuidador. Eu acredito que você precisa, ou na verdade gostaria de ter uma velhice muito mais independente. E isso o treinamento funcional capacita a pessoa. Então, se o nosso ouvinte que está nos acompanhando pela Rádio Jornal 88.7 FM, que também está acompanhando pelas nossas plataformas digitais, ele não está hoje com um problema físico, sim, mas ele quer fazer uma funcional. Ele pode procurar vocês lá para fazer uma atividade funcional. Pode, por favor. Ele não precisa, tipo, eu tô com uma dor aqui no ombro, aí eu tenho que ir lá procurar o funcional do SIR. Não. Ele pode procurar vocês para fazer funcional. O treinamento funcional, diferente de outras modalidades esportivas, ele não visa o trabalho de uma capacidade física só. Vou dar o exemplo da musculação. Na musculação você trabalha força, hipertrofia e acabou. Certo. O treinamento funcional, ele trabalha várias capacidades físicas, desde flexibilidade, força, agilidade, coordenação motora, estabilidade, agilidade, potência. Então ele é uma modalidade esportiva que ele engloba várias capacidades físicas no mesmo treinamento. Entendeu? É bem isso mesmo. Legal. Igor? Bom, vamos então falar um pouquinho do trabalho de prevenção no Brasil. Como é que vocês veem? Vocês veem que o trabalho de prevenção ele é divulgado para as pessoas no Brasil ou não? Porque as pessoas que chegam no consultório de vocês, como é que elas chegam? Igor, eu gostei muito da sua pergunta. Na verdade, eu queria até comentar ela com o Rafael. Na verdade, elas poderiam ser evitadas? Essa é a pergunta. Então, justamente, né? Hoje a gente tem um cenário no Brasil em que isso... Se a gente pode envolver até a questão política nisso, né? Porque hoje a gente sabe que o melhor tratamento que existe hoje é a prevenção. Se soubéssemos o poder que a atividade física tem para prevenir doenças cardiológicas, doenças metabólicas, e quando eu digo metabólica, é uma síndrome de uma diabetes, um colesterol alto, doenças coronarianas. Então, se a gente soubesse o poder que a atividade física tem na prevenção, eu acredito que economizaríamos dinheiro no SUS, muito dinheiro que poderia estar sendo destinado para outras situações. E, na verdade, eu acredito que falta divulgar, eu acredito que falta muita informação. Hoje o Brasil ele é referência, não só o Brasil, mas o Brasil hoje ele é referência em atividade física. E quando eu digo referência, é na produção de artigos científicos, na produção literária científica do quão bom é a atividade física para determinadas situações. Então, a prevenção deveria ser muito mais divulgada, deveria ser levada muito mais a sério, se a gente soubesse o quanto é forte o poder que a prevenção tem para determinadas doenças.
é que, infelizmente, a política brasileira, nesse sentido de saúde, é mais no fármaco, né? É mais no remédio, né? E não na prevenção. Eu estava conversando com um atleta japonês. No Japão, dentro das farmácias, já vendem alimentos. Vocês têm ideia disso? Então, quer dizer, a farmácia no Japão, algumas, ela já vende produtos naturais. Ela já vende produtos produtos benéficos, vamos assim dizer, para a humanidade. Ela não está somente nos fármacos. Então, é comum você... a farmácia está virando uma conveniência / supermercado. Então, Olha a evolução disso. Mas eu acredito que isso muito seja da educação também, sabia, Rafael? Porque o que acontece? É muito mais fácil você tomar um Glifage, um remédio para diabetes, do que você se dispor a fazer 50 minutos de atividade no dia. Nós hoje temos uma mentalidade de imediatismo. Então a pessoa que está com sobrepeso, por exemplo, obesa... Que não é o caso do DJ Sá. Não. Talvez seja. Será? Eu acho que não. Então, ele fala que não, né? Tá ou não tá, Sá? Fala para os nossos ouvintes aí. Não, eu já passei da fase do sobrepeso. Já? Sá. Pois é, então assim, né? Hoje a gente vive um mundo muito imediatista. Precisamos de um relógio para ontem. Isso não é diferente da saúde. Então a gente não tem a capacidade de poder se dedicar ou esperar as coisas acontecerem. Que é a evolução, né? Justamente. Tipo, o cara começa a fazer um abdominal, depois ele passa para 10, depois ele passa para 100, depois ele tá fazendo 1000. Aquilo a longo prazo, né? Infelizmente o ser humano é muito imediatista, né? Então ele visa o resultado imediato, ele não pensa a longo prazo. E essa parte da prevenção que o Yuri falou, a gente tira muito base na pandemia. Porque se o pessoal tivesse esse pensamento antes de prevenção, não teria tantas doenças metabólicas. Que foi quem tinha comorbidade, a gente sabe que sofreu mais do que quem não tinha. Então isso leva muito em consideração. E depois dessa fase que passou da pandemia, a gente vê que o exercício físico está mais presente na vida do pessoal, na vida da população. Que estão buscando mais a prevenção do que a parte de remédios e tudo mais. De tratamento. De tratamento, né? De tratamento. E depois, para passar a palavra para o Igor, quais são os casos que mais chegam lá, tanto de prevenção quanto de pós, assim, que tem algum caso emblemático que ambos olhou e falou, caramba, valeu a pena ter colocado a mão nisso, olha, você transmitiu qualidade de vida pro seu cliente, vamos assim dizer, pro seu usuário, enfim, para aquela pessoa que foi lá numa situação meio tensa e vocês conseguiu... Ou delicada, né? Delicada. Mas geralmente é tensa mesmo, Igor. Geralmente chega uma situação, eu tô naquele caso assim, que o cara chega lá e fala, olha, eu tinha 2 amigos do meu avô que não conseguia andar, bico de papagaio, não conseguia andar, dava dó. Depois ele na época, isso eu tô falando na época que o meu avô era vivo, isso há 9 anos atrás, ele na época ele foi, massagem, foi voltando ele foi até melhorando a postura dele. É uma coisa assim, que ele falava assim, olha, eu tô com a minha qualidade de vida 1000% do que ele tinha. Então eu falo nesse sentido. Tem sim, viu, Rafael? Isso acontece muito na fisioterapia por conta do quadro que o paciente acaba chegando. É um quadro muito delicado. Então isso a gente vê constantemente na fisioterapia. Quando a gente fala da parte de treinamento funcional, o que mais a gente encontra são pessoas sedentárias, sobrepeso, com síndromes metabólicas, com colesterol alto, que são doenças que eu acho que vale a pena a gente pensar que são doenças silenciosas. Diferente do caso em que você disse, que é um caso que o teu avô... um amigo do meu avô. O amigo do teu avô não estava conseguindo andar, são doenças silenciosas, são doenças que a gente não percebe. Quando a gente tem a noção disso, a glicemia já está super alta, então você já está pré-diabético, ou às vezes até diabético. Então você está com colesterol alto, que pode entupir uma veia do teu coração ali, causar um infarto, pode causar um AVC, se essa gordurinha que tá presa na tua artéria solta, vira um êmbolo, um trombo, para no teu cérebro. Aí, então, assim,
Isso é muito perigoso. E o treinamento funcional, ele tem a capacidade de resolver isso. Vou apimentar a conversa aí. Nós temos o CrossFit, certo? Sim. Nós temos o LPO Sim. e nós temos o funcional, vamos assim dizer. Não sou educador físico, né? Mas assim, o CrossFit, ele seria mais agressivo e o funcional, ele respeita mais as limitações? Ou o CrossFit, ele dá mais lesão? Ou é porque a pessoa não respeitou o seu corpo, não teve um acompanhamento do Henrique, uma orientação? Porque eu sei de pessoas que foram por CrossFit, não, que eu vou ficar forte, isso aqui teve lesão, depois decepcionou e não se encontra. Então, o que é o correto? Então, o que é o benéfico? Eu acredito que o Henrique vai conseguir nos ajudar nessa pergunta, porque não existe um correto. Toda e qualquer atividade física, ela é muito bem-vinda. Então, assim, hoje não existe uma atividade física, ou na verdade um exercício físico que é melhor que o outro. Certo. Então, existe sim, claro, o CrossFit, ele tem uma questão de competição com você mesmo. E a ideia é sempre você fazer um pouco mais. E da parte da fisioterapia, eu atendo alguns pacientes do CrossFit. E o que é mais comum? São lesões de coluna lombar, são lesões de ombro, de joelho. Por quê? Porque o CrossFit, ele tendencia a você se superar cada vez mais. Não que isso seja ruim, mas é que às vezes a gente tem um anseio tão grande por superar, porque é muito coletivo. A galera do CrossFit, ele fala, vai cara, vamos lá, você consegue. Tem essa parte emocional que te vibra, cara. E é viciante o CrossFit. Eu sou apaixonado por CrossFit. Só que assim, diferente do nosso trabalho do treinamento funcional, que o Henrique consegue explicar melhor para nós, a gente visa muito mais saúde. Então, acredito que a nossa diferença é essa. A gente visa qualidade de vida, saúde, dentro do nosso espaço. Como eu tinha falado no começo, o funcional, ele busca resgatar o padrão de movimento e melhorar o padrão de movimento durante alguma atividade que a pessoa exerce no dia a dia, ou algum esporte. O CrossFit, ele já é uma modalidade esportiva. Então, como ele visa muito a competição, dependendo como é executado, ele perde um pouco o padrão de movimento, onde é que acontecem as lesões. Então, às vezes, para aquele negócio que o Yuri falou, faz mais 3 séries a mais de um tal exercício, ele já perde o padrão de movimento, ele já sobrecarrega a região da lombar, sobrecarrega a articulação de ombro, onde acontecem as lesões. O treinamento funcional, ele não visa essa sobrecarga em articulações. Ele visa um padrão de movimento alinhado, coordenado, para que possa melhorar esses movimentos e essas capacidades físicas, para que a pessoa possa melhorar no seu dia a dia, no seu desempenho, no seu trabalho, no seu esporte que a pessoa faz, em tudo. O CrossFit já é mais puxado mais para a parte de competição. E assim, né, Rafael, você citou também sobre o LPO. Dentro do funcional existe também essas modalidades, porque o LPO a sigla se chama levantamento de peso olímpico. E hoje a gente sabe que esses tipos de exercício, eles cabem dentro do treinamento funcional. Então, assim, é uma mescla. O que acontece, que também é uma sacada muito boa do CrossFit, é que o CrossFit, ele consegue pegar todas as capacidades físicas, só que com uma visão mais potencializada. Então, uma visão mais competitiva, uma visão competitiva que eu digo com você mesmo. Mas essa pegada, e nós ali, não que não vise saúde, tá? Mas nós visamos muito mais uma qualidade de vida, uma saúde. É desempenhar a tua função de uma maneira melhor. Entendi. Igor? Para as pessoas que vão atingindo aí já os seus 50, 60 anos de idade... Você tá beirando? Não, tô longe, tô bem distante disso ainda. Você tá beirando. Mas que eu chegue lá com bastante saúde. É uma pergunta pessoal. Eu também tô achando. O Sally já tá aproveitando, deixa eu... Já tá com o talãozinho dele aqui anotando aqui. Já tá organizando. Já tá pensando. Não, eu sou um curioso, eu sou um jornalista, por isso que eu faço perguntas. Eu sei. Não tem um viés próprio, não, né? Que negócio, meu amigo mandou dizer, não existe isso não. Entendo. Então a pergunta é pra você mesmo, vamos lá. Que vai começando a ter dores na lombar, dores na coluna,
pode procurar o fisioterapeuta diretamente ou é necessário que um médico indique que vá lá? Ou vai para o funcional para tentar fortalecer a musculatura para deixar de ter essas dores? Igor, muito boa pergunta, viu? Porque assim, a fisioterapia ela tem crescido muito. Não só a fisioterapia, mas a área da medicina como um todo, a área da saúde. Hoje o fisioterapeuta ele é um profissional de primeiro contato. Então, o que acontece? Eu acredito que cada vez venha a ser mais comum o fisioterapeuta ter esse primeiro contato com o paciente. Então, o Igor chegou lá com uma dor lombar. O fisioterapeuta ele avalia, ele faz um screening, ele faz toda uma triagem, uma avaliação fisioterapêutica. Dentro da fisioterapia, por exemplo, dores lombares, elas são classificadas em bandeiras, red flag, yellow flag ou green. Isso é um questionário, são feitas avaliações neurológicas e dentro desse screening a gente consegue identificar se você tem alguma patologia importante. Quando eu digo importante, se é um câncer, se é uma espondilolistese, que são problemas que são importantíssimos para a coluna. Isso é chamado de red flag. Então liga um sinal vermelho para nós, fala, não, esse cara não é para mim, esse cara não é para fisioterapia. Então a gente já encaminha esse paciente com uma hipótese diagnóstica, ou às vezes não, falando assim só, olha, esse cara precisa de um pouco mais de cuidado. Agora, se for algo comum, talvez postural, sobrecarga articular, então a gente já pode estar cuidando sem um contato de um médico. Mas a fisioterapia ela tem o poder, com a avaliação, ela tem o poder de te escanear, de tentar entender se esse caso já é para fisioterapia ou precisa de um ortopedista ou um neurologista. Quais são os casos mais corriqueiros assim que aparece, Yuri? Rafael, existe corriqueiros assim, acho que nenhum caso é corriqueiro, porque ou em número maior, né? Sim. É porque assim, né, dentro da fisioterapia a gente nunca subestima a dor de ninguém. Então a dor do Rafael é a dor do Rafael. Sim. Então, por mais que a gente entenda que é uma dor corriqueira ou o que mais tem, nunca é. Porque a gente vê ali o ser como um todo, né? Então, a pessoa que nos procura não está procurando ali só porque eu tô com uma dor no ombro. A gente precisa entender. Porque hoje, doenças crônicas, por exemplo, ela tem um fator biopsicossocial muito grande. Então, doenças que têm, ou dores que acontecem há mais de 6 meses, já não é uma lesão. Então já tem outros fatores envolvidos, né? Mas o que mais acontece hoje por conta, eu acho que de umas modalidades que estão mais em evidência, crossfit, beach tênis, futevôlei, são as tendinopatias. Esse termo ele tem mudado, antigamente se chamava de tendinite, hoje é chamado de tendinopatia, porque a gente sabe que o processo inflamatório ele deixou de acontecer de uma maneira, ou na verdade estudos mostraram que o processo inflamatório é muito menor do que um processo degenerativo. Então mudou-se o termo, mas são as tendinopatias de ombro, tendinopatias de joelho, dores provenientes de exercícios na coluna, principalmente a lombar. Esses são os mais vistos dentro de uma clínica de fisioterapia. Tem um esporte que tende a ter mais reflexo no corpo? Um exemplo assim... Em relação à lesão? A lesão. É o tênis, é o beach tênis, é o jiu-jitsu, é o futebol, é o boxe. Que dentro dos estudos que você já deve ter lido ou acompanhado, tem assim aquele que... Cara, por incrível que pareça, a gente estava falando do crossfit, né? O crossfit aparece em lesão sim, mas dentro de uma escala, o crossfit, se eu não me engano, ele está em 7º, 8º esporte. Então, o futebol é um caso que acontece muita lesão aguda, estiramento, lesão de ligamento cruzado anterior, lesão muscular. Então, assim, o jiu-jitsu, ele é um esporte altamente seguro. Ele também está lá embaixo nos mecanismos de lesão. Então, né? o futebol tem em tese. O futebol, ele está entre os 5 primeiros, se não for o primeiro, tá? Não recordo muito bem, mas o futebol, ele tem um ranking alto de lesão, cara. O meu irmão sempre brinca, né? Ele fala assim, eu prefiro fazer arte marcial do que futebol.
Porque futebol lesiona mais rápido, ou sempre tem algo do tipo. Ele sempre falou isso. Uma boa preferência do seu irmão, viu? Sempre não puxando sardinha pro meu lado da luta, mas a luta é um dos melhores esportes. Jiu-jitsu, na verdade, é o melhor esporte que existe. Ô Henrique, você vai pro jiu-jitsu ou não vai? O Yuri não te levou pro jiu-jitsu? Cara, o Yuri tá tentando me arrastar pro jiu-jitsu, mas... Porque no futebol não virou nada. Não, agora, no quem futebol sabe? não deu. No futebol não tinha habilidade, mas quem sabe no jiu-jitsu dá certo. Ué. Mas você não tá animado? O que tá acontecendo? Cara, eu não sei, eu tenho um pouco de... De receio? Não um pouco de receio, assim, né? Mas se machucar, tem um fisioterapeuta. É que atualmente eu tô treinando... Atualmente eu tô fazendo Muay Thai, então tá mais tranquilo. Então você já tá treinando. Fui pra outra área de luta. De luta, né? E a musculação também que eu pratico. Mas o jiu-jitsu deixa com o Yuri. Quem sabe mais pra frente ele não começa a me dar umas aulas aí. Na musculação, é você mesmo que monta o seu treino ou não? Sim, sou eu mesmo que monto meus treinos. Você que... Eu que periodiza. Eu que periodizo meus treinos, porque atualmente eu não trabalho somente com treinamento funcional. Eu sou personal trainer, então eu trabalho na musculação também. Então sou eu que monto os meus treinos, tenho vários alunos de treinamento de musculação, também de treinamento funcional. E esses alunos, você consegue ver a evolução? Sim. Quando começou com você e quando passou ali uns 3, 4 meses, igual nós estávamos falando anteriormente, que é a constância a médio e longo prazo do corpo para ter o benefício, né? Sim. E você já consegue ver isso nos seus alunos? Ah, sim, a gente consegue ver bastante isso nas avaliações que a gente faz. Periodicamente, né? Nós fazemos avaliações, por exemplo, as avaliações funcionais, avaliações de composição corporal, que muita gente procura a sala de musculação, saindo um pouco do treinamento funcional, falando da musculação, por perda de gordura. Perda de peso, né? Certo. Para emagrecer. Então, assim, a gente consegue ver resultados bem significativos nessa questão. Da perder peso? Sim. Tem vários relatos, tem vários alunos que conseguiram atingir o objetivo que queriam, mas, igual você falou, né? Durante um longo médio longo espaço de tempo, né? Não imediato. E sempre isso, perguntando para os dois, atrelado à boa alimentação também, né? Sim. Porque às vezes a gente acha que é só atividade física, mas esquece da parte alimentar, que é fundamental na visão. Qual que é a opinião de vocês dois? Os dois têm que andar junto. A alimentação tem que ser balanceada e a atividade física tem que estar em dia. Você não consegue chegar no... Você até consegue chegar no objetivo, mas aí o tempo vai ser muito mais demorado do que você imaginaria. Se você estiver conciliando uma alimentação boa com atividade física, o resultado ele vem muito mais rápido. Com um bom acompanhamento. Sim, com um bom acompanhamento. Sempre com um bom acompanhamento. E assim, né, Rafael? Na verdade, o que acontece? A gente entende que, na verdade, se você busca, por exemplo, estética, então eu acredito que 70%, 80% do teu resultado ele vai vir de uma alimentação adequada. Não adianta você ir numa academia, se matar de fazer atividade física e chegar à noite no mesmo dia, ou às vezes até no final de semana, porque um final de semana estraga o trabalho que você fez dentro de uma semana. Não adianta você comer errado. Então, quando a gente fala de estética, eu acredito que a alimentação ela tem um peso muito maior do que a atividade física em si. Diferente, um pouquinho voltando para nós, e o Henrique foi muito feliz em dizer que os dois andam lado a lado, nós visamos muito mais a questão de saúde e qualidade de vida, né? Então a alimentação e a atividade física realmente ela anda lado a lado. Mas quando a gente pensa em performance esportiva, quando a gente pensa em estética, eu acredito que a alimentação ela tem realmente assim o teu peso maior. Quando a gente fala em competição, não adianta você comer errado e treinar bem, porque você não suporta um ao outro, um não compensa o outro. Isso quer dizer o seguinte, não adianta você treinar a semana toda e comendo adequadamente, chegar sábado e domingo e você meter o pé na jaca. Infelizmente não é assim que funciona essa conta. Porque tem muita gente que eu vejo que faz isso, né? Tipo, sextou, sabadou e domingou. Tipo, o que não comeu durante a semana e fala, eu posso.
Não é você não. Bom. Eu vi que você afundou na cadeira aqui. Não é você não. Fica tranquilo. Você desconta no açúcar, não você. Não é você não. Meu vício é o açúcar. Eu tenho uma dificuldade de cortar. Não, mas Rafael, não é só olha você. só. Nossa, eu sou chocolatra. E assim, né? O açúcar, cara, não te traz benefício nenhum. Não tem um nutriente bom. Ele só serve... É chamado de caloria rasa. Se trouxesse algum benefício pra nós, né? Mas não, cara. Sinto te dizer que o açúcar não te ajuda em nada, não, isso cara. eu sei. Eu sou chocolatra, que é uma coisa assim... O açúcar te dá o prazer momentâneo. Momentâneo. Né? Só e acabou ali. Já E você era. quer mais e mais. Mas igual você estava falando em relação a fazer uma dieta regrada, balanceada durante a semana e chegar ao final de semana você meter o pé na jaca, mas a gente também não pede para os clientes, para os alunos também não deixar de viver. Isso a gente não pode, restringir a ponto disso. O que você tem que fazer é o quê? Durante a semana, lógico, ter aquela alimentação regrada, pegar um dia ou outro, para comer uma pizza, comer um lanche. Você não vai deixar, por exemplo... Igor tem filho? Eu não. Não? Não. Tá, mas você falou de um jeito... Vou dar um exemplo. Raiva de filho, né? Calma, Igor. É apenas uma pergunta. É uma pergunta no rádio ao vivo. Calma, não eu vou dar um exemplo assim. aqui, cara. O cara não vai passar a semana inteira fazendo uma dieta, chegar no final de semana, o cara vai deixar de comer uma pizza com a filha dele. Porque o cara não vai sair da dieta. Então tudo que a gente tem que fazer balanceado e adequar com a dieta da pessoa. Então não precisa também chegar no final de semana e meter o pé na jaca, mas também não pode deixar de viver. O Igor não tem um filho, mas tem uma filhinha. Você tem uma gatinha, não tem? Não, são os meus pais que têm. Tá. O Yuri, para quem tá nos ouvindo e tá gostando do que tá ouvindo, tá gostando da entrevista, para quem tá acompanhando também pelas redes sociais, e aí ele fala, eu tô aqui sedentário, eu tô aqui parado, eu tô aqui com uma dor, ou o outro ouvinte fala, eu tô em outra academia, eu tô em outro fisioterapeuta. Qual que é o diferencial que vocês entendem que é o de vocês? Então, né, o nosso diferencial é o que a gente acredita hoje, né? Somos uma empresa que visa realmente a saúde de um paciente, né? A melhora. E o nosso diferencial realmente fica na questão de estudos. Fazemos tudo que a ciência nos respalda. Então, se a pessoa tem um problema cardíaco e precisa de uma reabilitação, a gente não vai fazer isso às cegas. Estaremos isso respaldado pela ciência. Então, temos protocolos de atendimento, temos protocolos para reabilitação que nos respalda cientificamente e que nos dá segurança em atender esse paciente com qualidade e segurança, né? Isso somos respaldados pela ciência. Além disso, somos também uma empresa inter e multidisciplinar. Então, olha só que bacana, né? A fisioterapia, ela conversa com o educador físico. O educador físico, ele conversa com o nutricionista. Isso tudo a gente tem parceiros dentro da nossa empresa que se comunicam. E a gente acaba vendo o paciente ou o cliente como um todo. Então, eu acredito que essa visão de um todo seja o nosso diferencial. E também para quem está nos ouvindo, tem convênio, não tem convênio, o preço é acessível, não é? Como que a pessoa pode visitar vocês para fazer uma avaliação? Qual que é o endereço, onde fica, enfim, só para... Rafael, se o pessoal quiser encontrar a gente tem um meio de comunicação, é um Instagram. E temos um meio também de comunicação no WhatsApp. O Instagram é o @ser, então significa saúde, esporte e reabilitação. E o WhatsApp, ele é o número 17981749126. Repita. 17981749126. Lá eles vão te dar toda a assessoria, todas as informações sobre valores, sobre avaliações. Vai dar toda e qualquer atividade que a gente faz, quais são os nossos programas, e vai se informar de tudo lá. Hoje estamos locados na Golfit Club, que fica na rua 22 com a esquina da 45, atrás da antiga União, uma academia laranja, toda de vidro. Hoje o nosso espaço fica em anexo, na verdade fica no segundo andar. O segundo andar é nosso lá. Legal. Igor,
Bom, eu tenho que lembrar aos ouvintes, né, que estamos aí pela Rádio Jornal 88,7 e você também pode ouvir esse 88,7 FM, mas só tem FM hoje. Mas o Sá gosta que a gente fala FM. É que os AM já saiu fora do ar, né? Faz tempo. Então, mas tem algum AM, Sá, no ar ainda ou não? Todas já migraram no Brasil todo? Momento cultura aqui agora. Não, algumas ainda não tem a concessão do FM, mas também não pode. O AM ele fica transmitindo até sair a concessão. Então tem emissoras no AM. Tem, são poucas. Tá certo, cultura. Vamos perguntar para quem sabe. Depende da concessão, porque eles têm que fornecer o número, a frequência que você vai trabalhar. Depois é só FM. Depois você recebeu o teu prefixo, aí obrigatoriamente você tem que mudar. Entendi. Momento cultura. Igor. E aí, vocês também estão assistindo pelo Facebook da Rádio Jornal e também pelo YouTube do Rafael Dutra. E também pode ouvir posteriormente no Spotify. Eu gostaria de sair um pouco do dia a dia. Aproveitando isso, que você está fazendo um momento merchan, mostrar a nossa aí, ó, a nossa nova caneca, a nova edição da nossa caneca. Agradecer a Gráfica e Brindes Barretos. Ficou muito bonita, muito boa. Nossos convidados depois vão recebê-la aí de mimo. O Sá já ligou o microfone, que eu tenho certeza que ele vai pedir a dele. Então porque ficou diferente, já estou colecionando, né? Então essa. O Sá já tem as 3 já. Você tem a versão 1, agora você vai ter a versão 2 agora, né? Isso. E minha esposa agradece. É isso aí. Porque ela cobra lá em casa. Tem certeza. Ou ela manda mensagem no Instagram ou no WhatsApp. Aí então, cadê? Aí eu falo que o Sá esqueceu. E aí sempre é assim, e chega em casa eu pago o pato. Ô, Yuri e Henrique, né? Durante a pandemia da Covid, né? Muito se falou dos profissionais de saúde, só se lembraram dos enfermeiros e dos médicos, mas os fisioterapeutas também tiveram um papel muito importante na pandemia. Poucas pessoas sabem, mas existem fisioterapeutas que ficam de plantão nas UTIs, né? Como é que é o trabalho do fisioterapeuta nas UTIs? Então, Igor, na verdade, né, tivemos 2 cenários importantíssimos aí no meio da pandemia, né? Sim, hoje os fisioterapeutas eles têm um papel importantíssimo e é obrigado ter um fisioterapeuta dentro da UTI. O fisioterapeuta ele tem a função de dar um movimento para o paciente acamado, que é sabido que os movimentos em um leito eles são benéficos. E mais importante do que isso, quem manuseia um aparelho super importante dentro da UTI é chamado de ventilador mecânico. É os fisioterapeutas que têm a capacidade, ou na verdade são capacitados a manusear. Quando a pessoa fala assim que está entubado, é um ventilador mecânico, uma máquina que faz o teu pulmão respirar. Então, isso cabe ao profissional fisioterapeuta a estar manuseando essa prática. E dentro da fisioterapia, num cenário de Covid, esses profissionais que são especializados na parte de respiratório e UTI, eles tiveram uma importância gigantesca nesse período. E no pós também, puxando um pouquinho mais para minha área, essas pessoas que ficam muito tempo acamado, elas perdem muita massa magra, é chamado de sarcopenia. Então, quando o teu músculo diminui, quando tem essa perda de volume muscular, você perde força, perde capacidade de se locomover. Então, a fisioterapia da minha área, puxando sardinha para esse lado, num pós-UTI, é importantíssimo para te devolver as funções naturais de um ser humano. Então tivemos esses 2 grandes cenários aí, né? Na pandemia, que tudo era muito novo, que precisava manusear esse ventilador mecânico, e o pós, em que a fisioterapia te dava a condição de movimentar de novo. Super importante, e sim, é obrigatório ter um fisioterapeuta na UTI. Deixa você fazer mais uma? Não, pode à vontade. Aproveitando isso, Yuri, o que vocês sentem pós-Covid na área de vocês? O que melhorou ou o que piorou? Eu sei que aqui na entrevista já foi falado que se o pessoal tivesse fazendo mais atividade física, teriam tido uma quantidade menor de problema.
Mas o que vocês sentem que ficou muita sequela em alguns, em alguns, Rafael, outros não? Eu sei de 2 amigos meus que tiveram Covid e um deles reclama que ele perdeu um pouco da memória. E ele falou, eu tô mais lento e eu perdi um pouco da memória. E às vezes dá uns delay nele. Eu acho que essa é o grande questionamento que o pessoal está fazendo. Eu tenho alunas minhas que pegaram Covid e questionam isso, essa perda da memória. Ficaram com um pouco de memória a curto prazo, né? Elas ficaram meio que não sei se é a palavra certa, danificada, como se dizer assim. Eles falam que afetaram um pouco a memória mesmo. Eu acredito que não só na memória, né? Existem sim sequelas, elas já estão até mesmo documentadas cientificamente, que são capacidades cardiorrespiratórias diminuídas, perda de memória. Então, existe sim, mas cada caso é um caso. Tem pessoas que me falam que tem a perda de memória, outras que não voltaram ao condicionamento, que sente dores articulares, e que hoje também a gente tem a chikungunya aí, que é o que mais a gente está vendo também no nosso consultório, que são dores multiarticulares, né? Inflamações em articulações, e que está sendo um desafio aí para a medicina cuidar dessa nova doença aí, né? Continuando nisso, tem aparecido pessoas lá que estão com dores referente a essa doença, e aí vocês tentam aliviar a tensão? O que seria o tratamento para isso? Ou como é que funciona? Rafael, o que acontece, né? Essas dores articulares, a fisioterapia, ela em si ela não vai tentar tirar a dor do paciente, porque isso é um processo inflamatório sistêmico, então todo o teu sistema ele está inflamado. Então cabe aos médicos, ou na verdade reumatologista, as especialidades competentes cuidarem dessa área. A fisioterapia, ela tem um papel de fazer com que essa condição motora não piore ou que não vire um quadro irreversível. Então a fisioterapia, ela tem nesse papel, por exemplo, da chikungunya, deixar ele muito mais ativo, para que não perda a função, para que não perca essa função. Entendi. Igor? Essa questão da chikungunya, por exemplo, então a fisioterapia entra também nesse trabalho, porque as pessoas ficam com muitas dores nas juntas, que as pessoas chamam de juntas, né? Então a fisioterapia também entra nesse trabalho. Ela entra sim, viu, Igor? Ela entra sim e tem umas respostas super positivas nisso. Porque o movimento, hoje a gente sabe que o movimento ele é analgésico. Então, existem técnicas de mobilização que já é sabido que quando a gente faz, essas dores articulares que você chama de junta, elas diminuem. Então, a atividade física, ou o movimento em si, sabendo dosar, sabendo em qual momento usar, ela sim pode gerar um benefício, por exemplo, analgésico. Uma dúvida, a reabilitação, um exemplo, teve um acidente, fez uma cirurgia, a pessoa tem que fazer a reabilitação. O tempo demora disso? Como que a gente sabe que é de corpo para corpo, de item para item, mas assim, o que eu queria entender, porque o pessoal fala muito da cabeça ligada aos movimentos. Dá para perceber que às vezes a cabeça quer e o movimento não vai, ou vice-versa? Dá sim, você tem razão nisso. A gente entra na parte da ciência, vamos assim dizer. Isso, dá sim, né? Porque quando a gente fala em traumas, existem alguns tipos de trauma. E o que a gente chama de tipos de trauma são tecidos que foram lesionados. Quando a gente fala de músculo, quando a gente fala de osso, músculo a gente tem uma recuperação em média com a fisioterapia de 5 semanas. O osso, então a gente tem uma média de recuperação, dependendo do osso, em torno de 8 até, por exemplo, se for um fêmur, pode durar 4 meses, né? Então assim, tudo depende. E se a gente tiver uma lesão neural, por exemplo, o nervo foi seccionado, já é mais difícil, às vezes até irreversível, é onde que a fisioterapia, ou na verdade a medicina precisa evoluir muito. Doenças, ou na verdade traumas neurais são um grande desafio hoje para a medicina. Se a gente rompe um nervo,
ele tem uma capacidade muito pobre de se regenerar ou de cicatrizar. Entendi. Igor? Bom, eu não sei o que eu pergunto. então eu continuo fazendo Vai lá. Não, o cara, ele traz uma listinha, sabe? Ele traz eu tenho até dó dos convidados que quando olha pra mesa dele, olha aquela listinha cheia de pergunta. E aí ele vai se embananando ou se perdendo nas perguntas dele. De forma alguma. O Yuri, o que eu vejo que vocês dois estão muito conectados com o estudo. Eu vejo que vocês falam sempre com embasamento técnico, você tem lido bastante artigos, eu vejo que vocês têm um embasamento técnico muito interessante. Baseado nisso, nesse embasamento técnico, vocês sentem que isso deu para vocês evoluir bastante na prática, no dia a dia? Eu acredito... Eu tô falando isso porque eu vejo que, que algumas pessoas não valorizam quem estuda. Então eu tô vendo que vocês estão estudando, vocês estão se qualificando, vocês estão se inteirando para poder entregar para os seus pacientes. Mas eu quero saber o seguinte, vocês percebem essa evolução que vocês tiveram consumindo, aprimorando, lendo, buscando conteúdo? O que vocês sentem? Porque tem aquele cara que se forma e depois não quer saber de mais nada e continua. E vai levando, e vai levando. E eu vejo que vocês dois estão muito tecnicamente bem preparados. E vocês estão tecnicamente buscando conhecimento, buscando estudo. E eu sei que isso faz uma diferença fundamental na conta, ali no dia a dia. Eu acredito que... Mas eu quero sentir o sentimento de vocês, assim. Sim, a gente... Olhando no espelho e falar, caramba, quando eu comecei lá atrás e como eu tô hoje. Faz muita diferença. Faz muita diferença pelo que você entrega para o seu paciente também, né? Em relação à reabilitação, em relação ao treinamento, ao objetivo que o aluno te procura. Então faz muita diferença. E eu acredito que até a segurança para nós, porque não buscamos conhecimento à toa, buscamos conhecimento para nos respaldar. Até mesmo nos respaldamos, conseguimos entregar algo melhor para o paciente. E tudo que a gente faz lá realmente é respaldado cientificamente. Então tem estudos por trás. E eu acredito que isso se deve porque temos referências hoje, né? Então temos um professor, temos um amigo que tem esse cuidado de buscar conhecimento. Então essas referências, elas são muito bem sucedidas. E a gente tenta seguir esse caminho. E a gente consegue sim, a gente consegue ver financeiramente, a gente consegue ver com a casa cheia, graças a Deus, a gente tá muito bem encaminhado e eu acredito sim que é por conta dos estudos. Nós estamos caminhando para o encerramento do nosso programa. Já fica o microfone aberto para você, Henrique, e depois pro Yuri, para agradecer, para convidar os ouvintes, enfim, fica aberto aí. Eu queria agradecer primeiramente você, Rafael, agradecer o Igor, agradecer o pessoal que está nos ouvindo. E fazer um convite para o pessoal que quiser conhecer nosso trabalho, ir lá na SER, para poder ver como que a gente cuida dos nossos pacientes, dos nossos clientes. Legal. Yuri. Eu queria agradecer ao Igor. Rafael, muito obrigado pelo convite. Obrigado por nos deixar à vontade aqui nessa entrevista. Agradecer sempre quem torce por nós, agradecer meus familiares, minha mãe, principalmente, que ela sempre torce muito por mim. E ela sempre me apoiou. Obrigado vocês mais uma vez pela oportunidade e divulgar um pouquinho aqui do nosso conhecimento, das nossas práticas, tentar levar um pouco mais de educação e informação pro ouvinte, que eu acho que isso é o que difere-se. E repetindo aí, o WhatsApp, rede social e a localização da SER. Ótimo, então assim, se você quiser encontrar a SER, se você busca uma qualidade de vida melhor, uma reabilitação, o nosso Instagram é SER, simplesmente assim, que significa saúde, esporte e reabilitação. E o telefone para contato é o 17981749126. Fiquem à vontade, pode perguntar, questionar, que a gente trabalha ali com muito carinho. E está localizada? Ela fica ali no segundo andar da Golfite, na rua 22, na esquina da 45, numa academia de vidro, atrás da Antiga União. Então o segundo andar ali a gente se loca ali. Bem, pessoal, essa foi mais uma edição aqui do nosso programa Café com Prosa, aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM.
Gostaria de agradecer a presença do Igor, agradecer a presença do DJ Sá e principalmente a presença dos nossos convidados, do Henrique Lopes. Prazer estar conhecendo, conheço o seu irmão, convivi uma boa época da minha vida com o seu irmão. Mostra que bons frutos vossos pais fizeram, porque vocês dois aí têm o mesmo estilo de dedicado, profissional. Parabéns. Fica aqui já um abraço para o seu irmão e desejo sucesso a vocês dois. E também a você, Yuri, que eu já conheço, aí já tem mais de década aí. Você sempre muito ponderado, muito organizado, muito estudioso e muito concentrado. Desejo sucesso a você, sucesso ao Henrique, porque eu sei que vocês já têm. Então estou desejando mais prosperidade para vocês aí. Tenho certeza que a cidade de Barretos, a região gosta quando a gente tem bons frutos aqui. E a gente tem que valorizar. Eu faço questão de trazer no programa, de conversar, de divulgar. Porque é isso que eu sinto falta. A gente tem que se orgulhar com o sucesso do outro. Né? Igual você falou, ó, eu vi que você falou muito emocionado da sua mãe, que ela torce por você. E isso é legal. Isso é bonito quando a gente tem as pessoas que batalha, que torce por nós. O Igor já tá batendo em mim que eu tenho que encerrar, que a gente já estourou muito tempo. Tá bom, Igor, vou encerrar. Mas parabéns, Yuri, parabéns, Henrique, sucesso. Obrigado pelo carinho. Bem, pessoal, espero você aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM na próxima segunda-feira, das 5 às 6 horas da tarde. Tchau. Descubra a magia da higienização de estofados com a Imperial Clean. Elimine sujeira, ácaros e bactérias, garantindo um lar saudável para sua família. Restaure o brilho e as cores originais do seu sofá como se fosse novo. Cuide da saúde e do conforto de quem você ama. Oferta exclusiva. Contrate agora e ganhe uma lavada simples no seu carro. Acesse nosso site imperialcleanestetica.com.br e agende uma visita já. E aproveite! Imperial Clean, os melhores serviços para deixar sua casa limpa e confortável. E aí, tá pronto pro Barretão? De 17 a 27 de agosto, a gente se encontra na maior. O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, rio lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. Inscreva-se em nosso canal e até a próxima!